Opa! No episódio de hoje do UOL Prime, vamos contar uma história que se passa lá no Pontal do Paranapanema, lá na pontinha do mapa do estado de São Paulo, na pontinha oeste, onde o rio Paranapanema deságua no rio Paraná. É uma região cujas terras são disputadas há décadas. Por quê? Porque é uma região de terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras públicas, mas que não tiveram destinação, seja para proteção ambiental, seja para defesa militar. Mas, por causa disso, acabaram sendo ocupadas, cultivadas e edificadas, sem que as pessoas e empresas que tomaram posse dessas terras tivessem um título de propriedade legítimo. Ou seja, não tem escritura definitiva. Isso provocou, várias vezes, até conflitos violentos, como, por exemplo, entre poceiros, grileiros e sem terras. A história é antiga, vem lá do século XIX, mas tem novidade. E é uma novidade bombástica. O governo Tarcísio de Freitas está oferecendo descontos de até 90% sobre o valor dessas terras devolutas. Está vendendo. Para quê? Para que os ocupantes regularizem a posse e a transformem em propriedade por um preço para lá de camarada. A maioria dos ocupantes, é claro, é do agronegócio. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. E nós temos também uma novidade, não é só o governo Tarcísio de Freitas. Agora, além do podcast que você já conhece, temos também uma versão em vídeo do UOL Prime, que vai ao ar no canal UOL, no YouTube e no Spotify. Voltando para o Pontal do Paranapanema. Quem conta essa história para a gente, quem leva vantagem, quem perde, quem ganha, como o governo de São Paulo justifica essa camaradagem e quais as consequências dessa nova política do Tarcísio de Freitas para a questão fundiária no Brasil, é a repórter do UOL, Adriana Ferraz. A Adriana tem mais de 20 anos de experiência na cobertura sobre política e sobre políticas públicas, como urbanismo, saúde, educação. E ela é freguesa contumaz aqui do programa, né, Adriana? Aliás, é o oposto de um sonegador contumaz, exatamente 180 graus. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao UOL Prime, Adriana Ferraz. Obrigada, Toledo. Um prazer estar aqui hoje. Explica para mim e para o ouvinte, Adriana, o que o governador Tarcísio de Freitas divulgou sobre essa nova política dele? Qual que é a origem dessa história e como foi feita essa divulgação? Olha, o governador está colocando em prática uma legislação que foi aprovada no governo anterior dele, no governo João Dória / Rodrigo Garcia, que terminou em 2022. Em 2022 foi aprovada uma lei pela Assembleia Legislativa que estabelece essa possibilidade de se regularizar, esse é o termo, regularizar terras devolutas em todo o estado, mas especialmente no Pontal do Paranapanema, que é onde se concentram essas terras. Só que essa lei, ela foi aprovada em julho, regulamentada em outubro, acabou o governo, Garcia não foi reeleito. 2022. Então ela foi herdada pelo governo Tarcísio de Freitas, que a gente sabe tem a sua base muito fincada ali no agronegócio, né? A sua base política. E Tarcísio então começou a colocar essa legislação em prática desde que assumiu e agora, passados 2 anos, esses negócios estão sendo concretizados. Quer dizer, os poceiros, como você mesmo falou no começo do programa, estão tendo a oportunidade de comprar aquelas terras que eles ocuparam por preço de banana, praticamente. Bom, você sabe que, e talvez o ouvinte saiba, né, que eu sou da Grande Matão, que é como eu chamo o interior de São Paulo, né? E Matão tem esse nome porque, de fato, quando ela foi fundada no final do século XIX, era Matão, era um grande mato. Na verdade, era um campus, chamava Campos da Égua Vermelha. Mas tinha uma grande parte de mata, e a partir de Matão em direção à Barranca do Paraná, que são 300, 400 quilômetros de distância, eram áreas longe de serem cultivadas e longe de serem ocupadas. Muito poucas povoações só ao longo do Rio Tietê. E são justamente essas terras que foram sendo gradativamente ocupadas, especialmente quando chegou o trem, né? E os ramais foram entrando e sobrou o Pontal do Paranapanema, né? E aí
que dá o problema, que era uma área do Estado, que não tinha muita serventia, não era uma área muito valorizada, e ficou esse problema todo. Me explica aqui que prevê essa legislação. Eu falei na abertura, descontos de até 90%, mas eu devo ter me enganado, né? Não, esses descontos de 90% eles têm sido praticados. Como assim? Porque a gente levantou para fazer essa reportagem uma série de editais que foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, né? Editais são chamamentos, olha, há um interesse de regularização dessa terra tal, de tantos hectares, que foi colocado preço tal. E a gente aceita negociar essa terra, regularizar essa terra por até 90% de desconto. Isso está acontecendo. São propriedades que custariam 8 milhões, um exemplo, segundo o governo do estado, mas que os posseiros, as pessoas que ocuparam aquelas terras, estão comprando por 800 mil. Na prática, esse desconto está sendo aplicado, sim. Deixa eu ver se eu entendi. A terra, segundo o próprio governo do estado, quem que é? O Instituto de Terras do Estado? É, o ITESP, isso, Instituto de Terra do Estado. Essa lei de 2022, ela estabeleceu isso. Esse já é… A polêmica, enfim, a polêmica é completa, mas essa é uma questão particular ali. O governo é que vai colocar o preço nessas terras, um instituto ligado ao governo. Tudo bem. E não, por exemplo, o mercado ou o INCRA, que é uma referência nacional quando a gente fala de preço de terra no Brasil. Sim, o INCRA é o órgão equivalente ao ITESP em nível nacional e é quem geralmente dá o valor de referência para a terra, por exemplo, para fins de reforma agrária, Sim, etc, etc. Isso. Aqui em São Paulo não vale o preço do INCRA. Não. Vale um preço mais caro, claro. Vale um preço menor. Mais barato? Bem menor, dependendo do que qual for a sua referência, né? Vamos falar dos preços. Olha, o governo, ele está negociando, ele não fala esse termo, fala regularizando, 600 mil hectares de terras devolutas. O governo está vendendo as terras do Estado. Tá? Isso, exatamente. Só que ele está vendendo para gente que já ocupa essas terras irregularmente, porque não tem título, tem lá, talvez até tenha um certificado de posse, mas não tem um título de propriedade, porque a terra pertence ao Estado. Se não pertencesse ao Estado, o Estado, por definição, não poderia vendê-la, certo? Isso. Beleza. E quanto que eles estão avaliando o hectare, o alqueire, lá no Pontal do Paraná? Na média, em 25 mil reais. Um hectare, vamos lembrar, tem 10 mil metros quadrados. Não pode ser. 25 mil? 25 mil um hectare. O INCRA avalia por quanto? No mínimo 33 mil. E no máximo 60. Então o desconto que você está se referindo é esse desconto do preço do INCRA em comparação ao preço do ITESP, que já é bem mais barato. Se fosse ainda falar, era um bom negócio para o Estado. Não, o Estado já joga o preço lá embaixo. E com o preço lá embaixo, ele ainda aplica um desconto de 90%. Por R$ 2.500 eles estão vendendo? R$ 2.500 o hectare. Adriana, vamos parar esse programa aqui. Vamos comprar terra lá. Vamos virar fazendeiro. R$ 2.500 um hectare é um quarteirão. São 100 por 100 metros. 10 mil metros, exatamente. R$ 2.500. Isso. Dá para comprar, imagina quantos estúdios em São Paulo. Dá pra gente comprar? Ainda dá tempo da gente entrar nessa? Não, você já tinha que ter ocupado isso há algum tempo. Pelo menos é o que diz a lei. Ah, é só pra quem ocupa. É pra quem tá lá, né? Ah, quem foi, assim, afoito e ocupou rapidamente as terras do Estado, esse cara que tem o direito de comprar por essa bagatela. Sim, fazendeiros, gente que planta cana-de-açúcar, soja, milho, diversas culturas, ou então gado, cultiva, exatamente, cria gado. Tem usina lá nessa região, é uma região assim que a principal cidade ali, você conhece melhor que eu, Presidente Prudente, e ali no entorno, Teodoro Sampaio, Presidente Venceslau, Rosana, Epitácio. isso. Então, quando a gente faz esse levantamento no Diário Oficial que eu falei, surgem esses nomes de cidades, né? São fazendas nessas cidades. Claro, uma região muito quente, né? Talvez seja uma das regiões mais quentes do estado de São Paulo, porque é uma região mais baixa, né? Muito perto da foz do Paranapanema, então, e perto do Mato Grosso do Sul, ali do outro lado do Mato Grosso do Sul. E é uma região que também é famosa pelos presídios, né? E foi onde também se popularizou o PCC. E pelos conflitos de terra também, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a gente, pelo menos, escuta, ouvir falar do Pontal do Paranapanema muito quando tem ocupação, né? Invasão, como se costuma dizer, de fazendas justamente de poceiros que não têm a documentação regularizada por sem terra, gente que defende a reforma agrária. Tá. Porque pela Constituição, esse tipo de terra devoluta, deve ser destinada para a reforma agrária. Entendi. Então é daí que parte esse conflito. Porque a Constituição prevê que
o uso prioritário das terras devolutas deve ser o uso social da terra. Isso, né? Exatamente. Só que o conceito de uso social da terra varia de governo para governo, né? Então, só para entender e deixar bem claro, Adriana, se eu ou você, ou o ouvinte, tivéssemos ocupado irregularmente essas terras devolutas no Pontal do Paranapanema, hoje a gente teria o direito de comprar 1 hectare, ou seja, 10 mil metros quadrados, um quarteirão de 100 por 100, em vez de pagar R$33 mil, como diz que vale O mínimo. o INCRA, no mínimo, pegando por baixo. Em vez de pagar R$25 mil, como diz que vale o próprio Instituto de Terras do Estado, ele poderia pagar R$2.500, que não dá 1 metro quadrado de construção na Avenida Faria Lima. Exatamente. E esse valor é um valor oficial, viu? Um valor que o próprio governo nos passou. A gente fez a média do que já tinha sido negociado até agora em relação ao total de hectares, dava esse valor de 2.500. E quanto já foi negociado até agora? Foram 179 processos concluídos. Tem mais de 200 abertos e aí com vários tamanhos de fazenda, né? Cada um pode pleitear, que aliás é uma outra novidade que a gente pode falar também, que é uma mudança que o governador Tarcísio já fez nessa lei. Essa lei é super nova, mas ela já foi alterada 2 vezes. Para quê? Uma, a primeira vez, logo no começo do mandato, para estender a validade dessa lei. Então, o Tarcísio prorrogou esse prazo que terminava em 2023, prorrogou para terminar só em 2026. Então, vai até o final do mandato dele, que é essa possibilidade de venda. Quando a lei foi feita no governo Rodrigo Garcia / Dória, ela tinha um prazo de validade, porque assim, é uma promoção, é uma liquidação de terras que estão fazendo. Saldão, certo? né? É um saldão. É uma liquidação, né? Vamos, lápis vermelho nas terras do estado de São Paulo. E só que era por um tempo para estimular que as pessoas comprassem rapidamente, né? Regularizassem, entre aspas, a sua situação o mais rápido possível. E agora elas ganharam mais 4 anos de prazo. Não precisa nem ter pressa agora. Entendi. Exatamente. E aí fez uma segunda mudança, uma mudança mais profunda, que foi aprovada agora recentemente na Assembleia Legislativa, que abre brecha para que uma mesma família possa regularizar uma área de terra muito grande. Porque tinha limites? Tinha limite. Para a gente entender, terra devoluta, ela tem até 2.500 hectares. Acima disso, para você negociar. Cada módulo. Para você negociar uma terra ou para reforma agrária, destinar acima desse tamanho, você tem que pedir autorização legislativa. Isso é o que está na Constituição. Só para o ouvinte que não é familiarizado com essa terminologia de terras, porque a gente está acostumado a falar em metro quadrado, quando entra em hectare, né? Quando a gente está falando de 2.500 hectares, a gente está falando de 1.000 alqueires, que é uma terminologia mais comum lá na Grande Matão. 1.000 alqueires é uma fazenda, é raro você encontrar uma fazenda de 1.000 alqueires no estado de São Paulo, porque vale muito, muito, muito dinheiro, entendeu? Você automaticamente, se você me diz que você tem uma fazenda de 1.000 hectares, eu digo, você é milionário. Pois é. Né? Por isso que a Constituição, então, colocou esse limite, né? Já que é uma área tão grande, se você quiser regulamentar uma área pública dessa, você precisa de aval do Congresso, precisa de autorização. Mas essa lei estadual, que foi modificada pelo Tarcísio, sabe o que ela prevê? Ela prevê o fatiamento das terras. Não me conte agora, porque nós vamos fazer um break, voltamos já, e daí você me diz como é que foi feita como é que eles fatiaram o estado. Ele nunca jogou pelo Santos, mas criou o príncipe da vila. O pai, o empresário, o estrategista, o filho, o craque, o ídolo. Neymar da Silva Santos. Fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial. Neymar da Silva Santos Júnior. Emocionou torcidas, acumulou títulos e transformou um mecânico num empresário implacável. Agora, o novo podcast do All Prime vai revelar um enredo que entrou para a história do futebol mundial. Este é Neymar, um podcast original do All Prime. Ouça no UOL, no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcast. Adriana, estamos de volta aqui.
Explica então como é que eles fatiaram essa legislação. Eles fizeram uma mudança na lei, né? Foi aprovada agora recentemente na LESP. O que ela prevê? Um dono de terra, tem uma terra, por mais incrível que pareça, de um tamanho superior a 2.500 hectares, ele pode fatiar essa terra. Então, sei lá, são 3.000 hectares. Ele pode pedir 3 regularizações de 1.000 hectares cada. Qual a diferença de pedir 3 de 1.000 em vez de uma de 3.000? Né? Aí você não supera aquele limite da Constituição, né? Você, em tese, segue e pode tratar essa regularização internamente dentro do governo mesmo. A lei prevê isso? Essa mudança na lei, sim. Porque a lei anterior, lá de 2022, ela tinha esse teto de 2.500. Tirou-se esse teto e agora se permite fatiar. Então, a gente mesmo pesquisou aqui uma família que já pediu várias regularizações. Você vai somando ali os hectares, vai dar mais de 2.500. A gente fala de hectare, né? Muita gente pode não saber o tamanho. Para a gente resumir, o Tarcísio está vendendo 2,5% da área do estado de São Paulo. 2,5% do estado de São Paulo vendidos pelo carioca Tarcísio de Freitas. 4 cidades de São Paulo. 4 áreas do município de São Paulo. Sim. O cachorrinho lá. Sim, o cachorrinho inteiro. Agora, se os grileiros estão conseguindo regularizar 1.000 alqueires, mais de 1.000 alqueires e tal... Está sobrando terra para uso social da terra, tipo para fazer reforma agrária, ou isso não está nos planos? Os movimentos que defendem a reforma agrária são muito contrários a essa lei. Entraram no STF, há uma ação que questiona a constitucionalidade dessa lei. Está parada lá desde 2022. A relatoria da ministra Carmen Lúcia. O ministro Paulo Teixeira, do governo Lula, se posicionou completamente contrário a essa revisão da lei que permite esse fatiamento e pediu para que se acelere esse processo, mas por enquanto nada está na pauta. Eu vou mudar o nome, porque acho que fatiamento dá uma impressão de que você está diminuindo, né? Mas na verdade você está multiplicando, sim, né? Sim. Você está estourando o teto, né? É. Engraçado, né? Porque as mesmas pessoas que defendem o teto de gastos orçamentários querem abrir o teto, fazer um teto solar para a legislação. E que defende a austeridade fiscal, né? Porque aqui a gente está falando de perda de receita. Pois é. Estão perdendo muito dinheiro com esses descontos. Vamos então fazer essa conta aí, Adriana. Quantos hectares já foram vendidos? Então, vamos lá. Foram feitos 179 acordos por 187 milhões no total. Só? Essa conta é que dá os 2.500 por hectare. Se a gente voltasse lá na tabela do INCRA... Mas quantos milhões? Você falou 189? 187 milhões por enquanto. Mas eles venderam quantos? 73 mil hectares. 73 mil hectares. Ou seja, é como se você pegasse 73 mil quarteirões. E venderam isso por 187 milhões. Negócio da China. Da China, nossa, total da China. Com perdão dos chineses, sim, né? Sim. E o total de terras que eles podem regularizar é de 600 mil. Então, se a gente pegar esse total, for lá na tabela do INCRA e fizer as contas de quanto isso poderia render... No ritmo atual? Isso, a gente pegasse os valores mínimos e máximos. No mínimo, segundo o INCRA, daria 20 bilhões, sem desconto, 20 bilhões. Então, só para deixar claro, se o governo do estado, em vez de usar o preço dado pelo ITESP, usasse o preço do INCRA, que é o preço nacional, né? E vendesse pelo preço mínimo, ele faturaria quanto? 20 bilhões. Bilhões de reais. Sim. Se ele continuar vendendo pelo preço que ele vendeu esses 75 mil até agora, quanto que ele vai arrecadar no máximo? 1,5. Em vez de 20 bilhões, o governo Tarcísio de Freitas vai vender o que lhe resta do estado de São Paulo por 1,5 bilhão. A gente vai perder só 18,5 bilhões. E isso na conta mínima, reforço. Se for a conta máxima, o governo poderia arrecadar 36 bilhões. Está abrindo mão de 35 bi. 35 bi. Que é tudo isso, que o governo, tudo que a gente discutiu ao longo do último ano sobre imposto de renda, sobre você isentar quem ganha mais de 5 salários mínimos, dá 30 bilhões. E o governo Tarcísio de Freitas está dando esses 35 bilhões para os grileiros. Aliás, de onde vem a expressão
grilagem. É ótima essa expressão. É de grilo mesmo. As pessoas vão falar, não, tô errada, não pode ser grilo, é grilo. Grilo, o inseto. É grilo. Eu fui pesquisar isso até, porque se falsificava mesmo, se criava um documento que não existe de propriedade, para dizer que aquela terra se registrava em cartório, inclusive. Só que antes de registrar no cartório, fazia ali aquela folha, aquele papel, colocava numa caixa, uma coisa fechada, e colocava grilo dentro. Pra quê? Porque o grilo come papel. E as fezes do grilo deixam o papel amarelado. Então ficava parecendo que o papel era antigo. Antigo e real, né? Então, é daí que vem a grilagem. Entendi. Quer dizer, o ato de grilar não é apenas tomar a terra que pertence ao Estado, mas também falsificar a documentação para você fazer parecer que você poder vender, porque sem a titularidade da terra fica difícil de vender. E essa justificativa, a justificativa das pessoas que estão lá é que as terras são delas, que elas estão lá porque elas herdaram de familiares, elas não ocuparam nada, sempre foram delas. E o governo, a justificativa do governo de vender essas terras por esse preço aí, camarada, é que o governo tem muito gasto com processos judiciais, de ficar se disputando de quem é a terra. Então, se chegou à conclusão que, para parar de gastar esse dinheiro, vamos então abrir esse programa. Só uma dúvida, os gastos chegariam a 35 bilhões de reais, os gastos judiciais? Esses gastos nunca foram revelados. Também não são revelados os processos pelos quais esses negócios são feitos. O Diário Oficial só publica os editais de chamamento e também a conclusão, que é uma conclusão, olha, está aprovado dentro do governo, a Procuradoria aprovou, a Secretaria de Agricultura aprovou. A gente está numa luta para conseguir esses processos ainda. Você consegue saber quais áreas exatamente já foram regularizadas, ou seja, já foram vendidas para os poceiros, grileiros e que agora se tornaram proprietários? Você consegue saber quantos hectares e o nome da fazenda e a cidade. Bom, não tem o endereço. E não tem a delimitação toda, né? Até onde vai. Não tem isso. Mas então, se num esforço de reportagem muito difícil, fôssemos lá nos cartórios e pedir esses registros, talvez se conseguisse. Não, porque é de se acompanhar, né? Por quanto essas fazendas serão vendidas muito brevemente. Sim, porque muita gente pode lucrar com isso. Não, com o título, a terra valoriza muito. Então, né? E você falou de contas públicas, né, Toledo? Uma coisa que me chamou a atenção nessa reportagem, esses valores, se a gente pegar um mínimo ainda, os 18,5 bilhões que a gente está abrindo mão. O principal projeto do governo Tarcísio até agora foi a venda da Sabesp. Né? O principal projeto política pública dele. A venda da Sabesp nos rendeu 14 bilhões. Quer dizer, isso daqui podia render 3 vezes a Sabesp, mas vai render 1,5 bi. 10% da Sabesp. Daria para fazer 3 linhas de metrô. É mais ou menos esse o preço. Agora não dá nem para fazer uma dessas estações que eu não entendo, que crescem para cima em vez de crescer para baixo. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. E eu preciso te perguntar, quem quiser ler, e vai ter muita gente interessada, no mínimo, para fazer uma grilagenzinha, talvez, né? Onde é que encontra as suas reportagens? No uol.com.br/tab. Quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e outras reportagens investigativas e reportagens especiais do UOL Prime na íntegra. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. E você também consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, em festivais de música e tem acesso ao UOL Play e muito mais. Confira em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Hoje eu conversei com a repórter do UOL, Adriana Ferraz. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora e muito obrigado a você, Adriana. Obrigada. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é da Marcela Fernandes. A montagem, do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. Coordenação de operações, Danilo Esperandil. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.